Boa noite, Oswaldo. Bem, Fábio, Do boa Joia. noite. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui, segundo o Espiritismo. Vamos começar com o nosso Gota de Paz, Oswaldo? Sim, vamos lá. Vamos lá. Gota de Paz. Mensagem 290. A infidelidade. A infidelidade é um ato de fraqueza. A infidelidade amarga nossos sentimentos. A infidelidade denigre nossa moral. A infidelidade nos faz mentir. A infidelidade nos afasta da realidade. A infidelidade nos leva a uma falsa felicidade. A infidelidade amargura os corações. A infidelidade nos adoece a alma. A infidelidade nos leva a muitos sofrimentos. A infidelidade nos torna insensíveis aos sentimentos do outro. A infidelidade nos aprisiona em ilusões. A infidelidade nos torna egoístas. A infidelidade nos faz surgir de nossas responsabilidades assumidas. A infidelidade é um ato que devemos evitar em nossa vida, seja em qualquer campo, em relações conjugais ou de amizades, porque nos trará muitas dores e arrependimentos. Por isso, a importância de sermos sinceros em nossas relações para não causarmos nenhum dano à nossa vida e principalmente à vida de alguém. Bom, infidelidade aqui, né, pelo que a gente entende, né, nada mais é do que o trabalho ao contrário, né, de todas as virtudes que a gente prega, né, que o cristianismo prega, que é a humildade, caridade, né, o amor ao próximo. Quando você, né, se propõe a infidelidade, você está negando todos os valores, né, morais que o cristianismo prega. E, né, por várias tipos de pessoas que, né, teve a experiência da infidelidade, né, é tão lesivo a pessoa que está sofrendo, né, a infidelidade, quanto a pessoa que está fazendo a infidelidade. Acho que é isso aí, né, Oswaldo? É interessante, né, que ele cita a infidelidade e ele elenca aqui uma quantidade de coisas que pode acontecer na vida, né? Ele amarga, denigre, falsa felicidade, adoece, passa por sofrimento, insensibilidade, fuga, né? Ele falou, ato que nós devemos tirar do caminho. Depois, no final, ele fala, né, tanto conjugal quanto de amizade. É bastante interessante, né, que ele fala assim, o nosso mundo ele ainda necessita disso, né, do casal, do juntar, do estar junto, do formar família, né, de aprenderem juntos, de evoluírem juntos. Então, a gente percebe que não só infidelidade, tanto conjugal quanto ele fala de amizade, né, é bastante interessante o entendimento de Jesus, né? Ele até entra nesse tema, né? Até a gente já comentou, quando ele fala ali do adultério, né? Adultério por pensamento, a mulher na época de Moisés, pega em adultério, era apedrejada, mas o homem também cometia crime, mas eles permitiam, né, que houvesse a separação quando acontecesse isso. E a gente percebe, né, que não só a infidelidade, ou com todas as outras coisas que a gente não consegue fazer da forma correta, a gente percebe que a preocupação de Jesus, ele fala assim, o amor que ele prega, né, que é o amor da caridade, do amor ao próximo, ele diz assim, né, enquanto a gente ainda está bastante animal, vamos dizer assim, a gente trata o companheiro, o outro, como posse, né? Como é meu. E quanto mais posse tem, mais disputa parece que se tem, né? Entre os dois. Um não quer que o outro tenha posse, mas ao mesmo tempo o outro também quer ter a posse
do outro, né? E vira uma briga, e a gente percebe que tudo que acaba acontecendo na vida de um casal, principalmente, ou de duas pessoas que resolvem ficar juntos, e é o que o Espiritismo explica, a gente deveria aprender a sermos como irmãos. Lógico que não dá, né? Entre um casal existe um amor diferente, mas a gente percebe que Jesus ele tenta mostrar para nós que a gente tivesse esse amor de próximo, de que você quer bem, independente de quem seja, né? Então, quando ele cita ali no final, né, tanto o conjugal quanto o de amizade, na verdade, quando a gente se relaciona com pessoas, em todos os sentidos, né, deveria ser verdadeiro, deveria não ter, né, nada que prejudicasse um ao outro. O que a gente percebe? Que nós, independente do tipo de relacionamento, seja até de trabalho, a gente, na verdade, não consegue cumprir tudo aquilo que a gente deveria. Então, o que a gente percebe? Que a preocupação do mundo espiritual é com tudo isso. Tanto que leis são criadas, a gente falou já ali, né, do divórcio, a gente falou da separação, como que é vista a separação. Até foi citado, né, o que Deus uniu, que o homem não separe, né? O amor tem que partir dos dois, independente, né, de que relação se tenha um com o outro. Por isso que ele cita também a amizade, né? E a gente é muito rápido nessas coisas de mudar, né, de sentimento, mudar de pensamento, de não querer mais, como se fala, sustentar um casamento ou sustentar uma união de duas pessoas não é fácil. E o que é feito? Para se ter isso, há uma necessidade muito grande de entendimento. Entendimento de tudo. Né? Porque às vezes o relacionamento ele fica restrito, né? Amor carnal, né? A posse, como a gente falou. E quando a gente tiver livre, não livre que a gente não precise mais ter, né? A gente necessita, por exemplo, do dinheiro, a gente necessita de um local para viver, mas quando a gente abrir mão de um monte de coisinhas que nos fazem mal, a gente vai conseguir se relacionar, seja com quem for. Por isso que o ensinamento de Jesus, ele é dado com relação a isso, né? De que as pessoas se entendam, de que uma tem amor para a outra, mas não o amor, como a gente falou, carnal, mas o amor de que eu quero bem, de que eu quero ver a outra pessoa bem, né? De que eu vou lutar pelo bem da outra pessoa. Né? Quando a gente vê, né? A gente percebe bastante, né? A gente tem conversado bastante isso em família. A gente percebe quando acontece uma doença, uma mulher, por exemplo, tem uma doença aparentemente grave, normalmente os homens vão embora e deixam a mulher. E quando alguém fica e cuida e quer ver o bem da outra pessoa, que você percebe isso, né? Que o amor ele vai às vezes além daquela parte material, do carnal, né? É mais de preocupação com o outro ser. Quando a gente conseguir isso, né? Dentro de um relacionamento, seja ele, como a gente falou, de conjugal, ou seja ele em qualquer outro relacionamento, quando você se preocupa com o outro, seja amigo, seja parente, seja quem quer que seja, você consegue se preocupar com o outro, é esse o amor que é citado por Jesus. Então a gente percebe que o nosso amor, por isso que ele tem uma preocupação muito grande, né? Amor, 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 né? E a nós, como seres ainda, né, sem evolução, a gente às vezes fala muito fácil, né? A palavra amor, amo, né? E ao mesmo tempo você vira num ódio muito rápido também isso, né? Então fala assim, que amor é esse? Por isso que a gente fala assim, o amor ensinado por Jesus é o fraternal. Mesmo que você viva um amor conjugal, se você tiver o amor fraternal de preocupação, não de que precise, né? Ah, eu te amo, falar palavras às vezes que não são verdadeiras, mas aquele amor de que quando você se preocupa com a outra pessoa, o que está acontecendo? Está tudo
bem, né? Tá ali do lado o tempo inteiro, participando junto. Então a gente percebe que é muito difícil hoje para as pessoas fazerem isso. E quando se vê isso, as pessoas falam, nossa, né? Admiram. E aí a gente percebe o quê? Que a evolução não permite isso. Que quando houver, por isso que eles dizem, né? É dito ali no Espiritismo, o amor, aquele família por parte de sangue e a família por parte de espírito, né? Às vezes você tem um irmão fraterno que você quer bem e às vezes você tem um irmão de sangue, né? Que você não se relaciona. Quer dizer, então não é o sangue que dá isso, né? Não é nascer dentro de uma família, e sim esse amor quando se tem verdadeiro, né? Que é o amor fraternal que a gente fala, quando a gente conseguir incluir no nosso amor todas as pessoas, porque o nosso ciclo de amor ainda ele é restrito, né? Começa dentro de casa, às vezes o pai e a mãe, o filho, né? Então você tem os pais pelo filho, os filhos pelos pais, e tem irmãos, aí tem uma pessoa que vem, né? Entra na família, o irmão casa, a irmã, e traz mais um, e vai aumentando essa família. Eu brincava muito que a gente via como que são as pessoas na casa espírita, na hora de colocar aqueles papeizinhos com os nomes, né? Às vezes a pessoa colocava um nome, o dela. Depois colocava, às vezes, do pai, da mãe, né? O marido da mulher do marido, dos filhos. De repente você lembrava de um parente mais próximo, e de repente você estava trazendo uma folha de almaço preenchida os dois lados, com mais nome de pessoas. Você vê como que vai aumentando, né? A gente via isso nos papeizinhos. Às vezes tinha papelzinho com o nome, né? Às vezes tinha papelzinho com os dois lados de folhas preenchido, né? Então a gente ia falando, comentava bastante isso dentro da casa espírita, que as pessoas faziam isso, né? Quanto vai aumentando, ou quanto você vai conseguindo ter mais pessoas dentro, né, do seu convívio, né, da sua preocupação. Então a gente percebe, né, que o amor de Jesus é muito diferente do nosso, porque o amor de Jesus é pela humanidade inteira. E nós se conseguirmos elencar aí 20 pessoas, talvez seja muito, né? Então a gente vê quanto distante a gente está, né, desse amor, ou de despertar esse amor dentro da gente, né? A gente não tem noção nenhuma ainda do que é amor, né? A gente não tem noção nenhuma do que é espiritualidade, a gente não tem noção nenhuma da criação de Deus, né? Que a gente ainda consegue separar pessoas, né? De gostar de um, não gostar de outro, de querer o bem de um e não querer o bem do outro, né? O quanto distante está ainda esse entendimento de amor, né? Então a gente fala assim, a infidelidade ela está dentro de um entendimento de amor, mas de amor ao próximo. É porque o próximo será seu próximo sempre, né? E como é que você consegue amar, separar uma pessoa para você amar e não conseguir amar mais pessoas? Não no sentido carnal, mas no sentido fraternal. De você conseguir ter amor por uma só pessoa, né? E ainda tem aquilo, você me ama de verdade? Esse amor é verdadeiro? Você só ama a mim, né? Quem mais? Chegou, né, um tempo de disputa entre mães e noras, né, pelo amor de um, quem de quem, né? Aquela coisa de quem você gosta mais, quem vem em primeiro lugar, né? E a gente vê o quanto a gente ainda está atrasado nesse entendimento, nesse sentimento. Então, a gente fala assim, o que a gente precisa aprender é amor ao próximo. Quando a gente aprender amor ao próximo, a gente consegue, na verdade, amar de forma diferente, né? Então, aqui ele disse, né? Se a gente não consegue ser fiel, né, quantas coisas de errado acontecem na nossa vida, né? Quantas coisas você não consegue fazer verdadeiramente quando você não consegue, na verdade, fazer isso, né? Então, mesmo sendo separado a infidelidade aqui, ela cabe num monte de coisa. Eu vejo assim, no sentido que, né, a verdadeira razão da nossa vida é a gente aprender a conviver entre nós semelhantes, né, entre nós humanos, e a maior relação humana que a gente pode ter, a maior intensidade de uma relação humana que
relação amorosa, né? Relação com o cônjuge, né? Relação com alguém que você ama de uma maneira mais passional, né? E esse tipo de relação é a mais conturbada, porque quando você dorme, você acorda com a pessoa do lado, você vive, você divide as despesas, você divide as dores, divide as frustrações, divide as alegrias, é a relação mais difícil, né? E se você pôs isso na sua cabeça que você tem que sair desse mundo melhor do que entrou, né? Essa é a relação que realmente você tem que se dedicar, né? Se você conseguir sair bem, se relacionar bem, não que o outro vá conseguir, mas se você conseguir lidar da melhor forma possível, você vai estar passando a sua lição adiante, né? Você vai estar passando de ano de escola, assim, né? De vida espiritual, né? Vai estar evoluindo espiritualmente. Então, é mais ou menos isso que diz aqui, né? E na verdade, você falou a parte interessante, né? O problema é que a gente ainda bastante ainda animal, bastante ainda instintivo, a gente ama de posse, né? É, E essa posse pode ir até um certo momento e virar um ódio, né? Porque você falou, ao mesmo tempo que uma pessoa se reúne para estar junta e querer, como diz, um ficar com o outro, mas nessa posse você acaba às vezes odiando quando o relacionamento não dá certo. E quando os dois, apesar de não terem dado certo como, né, casal, como seres num amor conjugal, se houver amor ao próximo, o amor continua. Não o amor possessivo, mas o amor de carinho, de cuidado, de querer ver bem, independente de estarem juntos ou não. O que nem você falou, o tão ruim é quando há uma separação e continua uma briga. Fora um não quer ver o outro, aí se tem relacionamento de filhos, os filhos sofrem, né? Um não pode ir na casa do outro, o outro não pode vir aqui, o filho tem que visitar separado um ou outro, ou estar com um, ou estar com outro, escolher com quem vai ficar, né? Muitas das vezes é pedido para a criança escolher. Então a gente fala assim, o quanto a gente está distante, inclusive, de ter esse amor, né? Porque às vezes muitas pessoas esquecem, e o Evangelho, ele dita bem isso, né? Tem aquela passagem que a gente estudou do capítulo 14, que ele fala, né, dos filhos. Qual é a relação dos pais com os filhos para a vida material? Qual a relação dos filhos com os pais para a vida material? Né? Você vem para constituir uma família, duas pessoas escolhem, às vezes, muitas das vezes, ou são escolhidas para estarem juntos, para resolverem problemas do passado, mas principalmente para criarem uma família e levarem isso para o além, né? Para continuar e não trazer um problema para uma vida futura com uma relação conturbada que virem inimigos, né? Então, o quanto isso, né, a infidelidade pode trazer isso, né? De você não entender que você escolheu alguém para viver e que deveria ser, né, para sempre aparentemente, ou pelo menos para essa vida se entenderem essa relação, seja de amizade ou, né, desse amor, continuar pós, né? Muita preocupação, às vezes a preocupação daqueles seres é: será que a gente continua depois da morte? A gente vai estar junto? Onde a gente vai estar? O amor, né, vai continuar? E aí, né, tem N coisas para a gente perguntar e falar, mas como que seria, né? Se existisse só um amor, você viver só com uma pessoa na vida espiritual, esquecendo o resto da humanidade, né? De continuar lá só os dois, só vivendo os dois, só juntos, e o mundo, né? Que nem Jesus, né? Tendo que sair lá do mundo melhor dele para vir cuidar de todos nós, né? Sem aparentemente ele ter um ser que né, o amor da vida dele. Aconteceu com o Emmanuel, né, que ele tinha uma pessoa, e de tão ruim que ele foi nessa parte de entendimento, ele acabou perdendo, né, esse amor, e o ser que estava com ele na época de Jesus evoluiu, e ele não evoluiu, né? Segundo consta, está encarnado hoje, e ela está no mundo espiritual melhor, e a preocupação dele era se ele conseguiria estar com ela, vê-la novamente, conversar, porque ele não conseguiu
manter essa relação quanto esteve encarnado, né? Fala assim, então a gente tem tanta coisa para a gente aprender, mas a gente fala assim, quando brotar um amor verdadeiro pelo ser, né? E não por um corpo, por uma beleza, ou por isso ou por aquilo, né? Que a gente estudou do casamento, quantas condições se tem, às vezes, para ter um casamento, para arranjar um casamento, porque tem posse, porque tem isso, porque tem aquilo, né? E o que menos tem é o amor, né? Amor pelo ser, pelo conteúdo que está dentro daquele ser, né? O espírito que sobrevive à morte do corpo, né? Então a gente tem tanta coisa ainda para aprender com esse amor ensinado por Jesus, né? Que é o amor da caridade, é o amor do próximo, do ser interior, sem casca, sem dinheiro, sem o que quer que seja. É um bom tema também para a gente discorrer sobre, Sim, tem sobre infidelidade, se é infiel ou não a pessoa que se casa depois da viuvez, né? Se isso é infidelidade ou não. Mas isso pode ser tema para um outro dia, né? Pra gente. Já tem uma pergunta aí. Porque Futuro. se levar por esse pressuposto, né? Seria uma certa infidelidade o Sim. viúvo aqui na Terra levar um novo relacionamento, né? Embora eu E as, sei que não é, mas a gente teria que discorrer sobre isso aí mais e para as pessoas de frente. fora ficam falando, tá vendo? Nem esfriou o corpo ainda e já tá com outra pessoa. Já tá com outro, né? Agora, se fica pro resto da vida, até quando vai É, ficar martelando esse amor? Nem vai ficar sozinho? Quer dizer, nunca tá bom, né? nunca Qualquer que tá bom, escolha que né? se... Qualquer escolha feita. É isso aí. Vamos iniciar com as preces? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim E seja. assim seja. Então vamos lá para nossa dúvida do internauta, Oswaldo. Pergunta. Coisa que até acontece comigo já. Oi? Já tive essa dúvida também. Por exemplo, eu estou muito bem aqui em casa, tranquilo, sorrindo, em paz, e eu chego em outro local, né? Às vezes eu vou pro meu trabalho, entro no meu trabalho, e parece que o local não aconteceu nada, e o local me traz uma energia ruim, me deixa para baixo, me deixa depressivo, me deixa nervoso, ansioso, né? O local pode influenciar o humor, pode influenciar a energia de uma pessoa, Oswaldo? Baita pergunta. Na verdade, a gente precisaria discorrer em vários pontos. Uma parte do livro dos médiuns, né, o capítulo 9, eles falam de lugares assombrados e falam disso, né? De se algum lugar ele pode ter mais energias ruins,
é a energia das pessoas que estão lá. Por que eu fico bem num lugar, não fico bem no outro, né? A gente já tratou, a gente falou de obsessão. Olha lá, a Ivete está falando. Minha mãe dizia que é ambiente pesado, né? Eu, antes de conhecer o espiritismo ou de me dedicar ao espiritismo, eu não conseguia. Ainda às vezes, muito pouco, mas assim, eu não conseguia ir no mercado, por exemplo. O mercado, quando estivesse cheio, eu voltava do mercado acabado, né? Queria que descansar por horas e tinha isso, né? Hoje, graças a Deus, está mais tranquilo essa parte de frequentar alguns lugares. Então, a gente falou, existe o espiritismo, ele estuda várias coisas, né? Ele estuda a mediunidade, o que Allan Kardec chama de sensitivo, de ter sensibilidade maior. Allan Kardec fala da influência dos espíritos sobre os ambientes e sobre as pessoas. Quando a gente vai entender o espiritismo, é por isso que existe diferença entre o espiritismo e outras religiões. O espiritismo com as outras religiões, a diferença está em entender quem é o espírito. Então, quando Allan Kardec se depara com o estudo do espiritismo, ele entende e percebe que existem seres que se comunicam com o mundo espiritual ou um intercâmbio que se tem de um mundo ainda que não era conhecido com o nosso mundo material. Allan Kardec usa o termo intercâmbio, né? Quando há a relação de um mundo com o outro. Então, Allan Kardec vai estudar isso e se depara com o entendimento de um mundo espiritual, onde existem seres que não são vistos pelos olhos carnais, muitas vezes não são ouvidos pelos nossos ouvidos, né? E mesmo assim, ele entende que existe algo que tenta se relacionar. E ele usa o termo mundo espiritual. Para ele identificar o mundo espiritual, ele precisa identificar quem são os seres que estão no mundo espiritual. Então, ele define o mundo espiritual como seres que viveram na Terra e que deixaram seu corpo na Terra e vivem hoje num outro plano. As pessoas usam mundo, as pessoas usam plano. Plano espiritual, mundo espiritual, mundo dos espíritos. Então ele fala assim, as religiões que não são espíritas, vamos dizer assim, elas acreditam no espírito, mas no espírito nascendo um dia na Terra, morrendo o corpo, e esse espírito indo ficar aparentemente fechado no lugar. E quando surgem alguns seres no nosso mundo, eles tratam como sendo demônios. Ou seres que parece que não existem ou foram aparentemente criados à parte. O que acontece? Só que as pessoas vão percebendo ao longo do tempo que esses seres, muitos deles são conhecidos. E foram vistos de alguma forma por algumas pessoas que têm uma sensibilidade. Enxerguei tal pessoa, vi tal pessoa e identifica. E aí, né, e cai por terra aquela coisa de que os seres que estão aqui são só os seres ruins ou os seres que não pertencem a esse mundo. Aparentemente, né, demônios, seres criados à parte. O que Allan Kardec identifica? Que os seres que deixam o mundo material, eles vão viver no mundo espiritual. Aí surgiu um outro problema, né? Quando o homem descobriu a possibilidade de existir seres no mundo espiritual, eles começaram a tratar esses seres como deuses.
Já todo mundo já quer ter contato, já quer saber que vantagem se pode tirar disso. Mas Allan Kardec, né? Esse é o objetivo do estudo de Allan Kardec. O que ele faz? Ele começa a entender quem são os seres que estão no mundo espiritual. E quem são os seres que estão no mundo espiritual? Os seres que aparentemente já viveram no mundo material. Peraí, se os seres que estão no mundo material se tornam espíritos, por que eles são melhores? Aí começa a surgir a dúvida, né? Aí algumas pessoas ainda acreditam nisso, né? Que você faz o que quer aqui na Terra, mas ao passar para o mundo espiritual você vira o ser bom do universo. Já está com Deus, já está no mundo melhor. Ah, mas e aí como é que você... Por que ele ainda está aqui? Por que algumas pessoas o veem ainda aqui se ao passar para o mundo espiritual ele se torna bom? Cai por terra também esse entendimento. Allan Kardec vai entender que no mundo espiritual existem os seres que viveram na Terra e eles estão no mundo espiritual da forma que eles estavam no planeta Terra. Ele fala, por isso que é tratado o entendimento disso, ele é tratado como evolução. E a evolução não acontece do dia para a noite. Para haver uma evolução, precisa haver uma consciência, um entendimento, para que isso aconteça. Então, quando há comunicação dos espíritos e Allan Kardec começa a perceber, ele entender, ele começa a perceber que no mundo espiritual existem seres que estão bem e seres que não estão bem. A comunicação de Allan Kardec, ela acontece uma boa parte do seu ensinamento, do seu entendimento, ou da sua busca por entendimento, com seres evoluídos. Mas, por exemplo, o livro Céu e Inferno, que foi também trazido por Allan Kardec, ele consegue ter contato com seres que não estão bem e que passam para ele como eles estão no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual existem seres que estão bem e no mundo espiritual existem seres que não estão bem. Do que depende isso? Depende do seu entendimento, da sua evolução. A gente acabou de falar aqui, né? Do amor que as pessoas conseguem odiar, e pessoas que se amavam passam a se odiar, e quando desencarnam, o que acontece? Elas continuam odiando, ou continuam amando. Se mantiveram amor, continuam amando, e se mantiveram uma briga, um ódio, vão continuar odiando. Porque não tem mágica. Allan Kardec usa o termo, ele fala, a natureza não dá saltos, ela não passa de algo bom para algo, de algo ruim para algo bom do dia para a noite. Tem que haver um estágio, tem que haver uma evolução, tem que haver degraus para se chegar a isso. Então, nós vamos encontrar seres que estão no mundo espiritual que não estão bem. O que a gente vai perceber? Que seres que não estavam bem no planeta Terra dificilmente vão estar bem no mundo espiritual. As pessoas que tiveram ou que deixaram coisas pendentes no planeta Terra acabam ficando próximas ou querendo ficar próximas aos seres do planeta Terra. Então, inimigos, quando ele chega no mundo espiritual e percebe que aquele ser, né, com o qual ele teve problema, está no planeta Terra, ele quer estar junto. O que não tem conhecimento e ainda amava, quer estar por amor. E o que era inimigo e enxerga o outro, quer tirar fora, quer manter a vingança, quer continuar o problema. Então, nós vamos encontrar por aqui pessoas que estão bem e pessoas que não estão bem, vindas do mundo espiritual, ou que fazem parte do mundo espiritual, mas que não quiseram deixar o planeta Terra. Elas não fazem mais parte do planeta Terra, mas elas estão no mundo espiritual. Aí Allan Kardec diz que os espíritos que estão no mundo espiritual podem influenciar os seres que estão no mundo material. Ele até diz, né?
um ser que está no mundo espiritual pode influenciar a vida de uma pessoa aqui no planeta Terra. Ele fala muito mais do que você imagina. Muitas das vezes são eles que te dirigem. E aí um dia a gente falou aqui, né, de anjo da guarda, quem são os anjos da guarda, a gente falou sobre demônios, sobre inimigos, e nós chegamos a entender que são espíritos que viveram na Terra, e dependendo da sua condição, ele pode ser um inimigo, ele pode ser um demônio, um ser que não está bem, ou ele pode ser um ser que está muito bem e quer ajudar. Os dois podem influenciar. E essa influência, como é sentida? Aí Allan Kardec vai estudar e chega à conclusão, ele diz, né? No Livro dos Médiuns ele cita, todos nós, seres encarnados, ele diz, somos mais ou menos médiuns. Nós temos uma sensibilidade, ou numa parte do nosso corpo, nos órgãos do nosso corpo, nós conseguimos sentir o mundo espiritual. Ele chama de médium o ser que consegue sentir ou perceber o mundo espiritual. Por isso que nós vamos ouvir algumas. É muito pouco falado no espiritismo, mas ele é falado em outras religiões. A palavra sensitivo. Allan Kardec cita a palavra sensitivo. Pessoas que têm a sensibilidade ou conseguem perceber o mundo espiritual. Ele chama isso de sensitivo ou de médiuns. Pessoas que conseguem trazer para o mundo material uma relação que se tenha com o mundo espiritual. Aí então você pega e vai entender. Então algumas pessoas percebem mais do que as outras. Sim? Sim. Existem pessoas que percebem mais do que as outras. E aí ele diz que as pessoas que percebem isso num grau maior são as que são chamadas médiums. Então nós vamos perceber que existem pessoas que podem ir num lugar, seja qual ele for, que esteja ali com energias ruins, e não sentir nada. E vai ter pessoas que vai sentir isso numa condição maior. Então a gente fala, às vezes, né, num lugar você está bem, porque ali a harmonia do local está boa. A energia que está naquele local aparentemente está boa. Aí você vai para um outro local onde aparentemente as energias não estão boas. Né? E o que acontece? Como eu tenho uma sensibilidade, as pessoas usam até um termo, né? Acho que você já deve ter ouvido, não sei se todo mundo já ouviu. Aquela pessoa é uma esponjinha. Lá no Centro Espírita São Roque falavam muito da Ana Maria. Ela falava que ela entrava no ônibus, sentava no ônibus, quando ela chegava no centro, ela chegava carregada de alguma coisa. E a turma falava, esponjinha, absorve. E tem pessoas que têm essa facilidade de absorver as energias de um lugar mais facilmente. Normalmente, essas pessoas são as sensitivas, as que têm a sensibilidade e puxam, traz a energia para ela. Aí fala assim, por que um lugar está assim e o outro não? Então você fala assim, a gente percebe que é muito difícil, deveria ser muito difícil, por exemplo, um local que está tendo um culto, que está tendo uma oração, que as pessoas estão todas pensando, por exemplo, em Deus, orando, dificilmente você vai ter uma energia ruim. Eu falo dificilmente, não que não seja impossível. Em alguns lugares, dependendo de como foi o ambiente, né, algumas pessoas até falam assim, locais assombrados. Um local que hoje é uma casa e um dia foi um cemitério. Uma casa onde houve muitas mortes. Fica carregado de energia. Porque... Aí o que a gente percebe? Aí Allan Kardec também pergunta. Existem seres que ao desencarnarem preferem ficar no local? Sim. Eu nunca vou esquecer. Ele tinha um palestrante que falava assim, você vai encontrar espírito dentro de cofre. Você vai encontrar o espírito passeando dentro do seu carro que deixou na garagem. Pessoas que ficam no pasto de animais que ele adorava aqueles animais, eram dele, ele ganhava dinheiro, ele está lá.
Dentro da própria casa, muitos espíritos estão ali. E ele fala assim, por que ele está ali? Porque ele não conseguiu se desligar, se desvencilhar dali. E quem vai perceber ele? Quem tiver uma sensibilidade maior. E a gente, às vezes, troca energia com uns e não troca com outros espíritos. Por exemplo, existem espíritos que conseguem comunicar, um espírito de comunicar com vários médiums. E tem espírito que só consegue comunicar através de um médium. Porque bate lá o que ele tem de entendimento com o organismo do outro ser, né, dessa pessoa. Então, a gente fala assim, então existem seres que ficam em lugares, existem pessoas que sentem em um grau maior, né, tem uma sensibilidade maior para isso. A Rosângela está dizendo aqui, eu era esponja, hoje aprendi a me blindar, mas não é fácil. Né? Existe um termo, né, aproveitando o que a Rosângela falou, as pessoas falam assim, dá para fechar o corpo? Existe uma forma de fechar o corpo? Por quê? Porque a gente percebe que os espíritos que não estão bem, eles conseguem arrumar brechas no nosso organismo para entrar e acabar atrapalhando. A gente fala assim, eu dei brecha para que o espírito viesse me atormentar. Isso é possível? Isso é possível. A gente fala assim, e quais são as brechas? Perguntado, Allan Kardec perguntando aos espíritos, quais são as brechas que eu deixo? Ódio, raiva, ciúme, inveja, orgulho, vaidade, apego, muito apego às coisas materiais, né? Muita reclamação, muita má vontade com muitas coisas. Você vai dando brecha e a gente fala assim. Aí eles usam o termo sintonia, né? É a mesma coisa que rádio e televisão. A gente fala assim, existe um receptor que recebe ondas de um rádio, de uma TV, de telefone. E essas ondas ficam onde? Elas ficam circulando no ar, né? Ficam no ar. E o que você faz? Você usa um instrumento para captar aquele sinal. Quando você capta aquele sinal, você fala assim, sintonizou. E aí você vai rodando. Antigamente era, né, um botãozinho de rádio que você ia girando, fazendo aquele barulhão, de repente escutava a voz de um locutor, né? Aí você virava um pouquinho mais para lá, estava ruim. Você voltava mais para o lado esquerdo, estava ruim. Até que você ia indo, até que você achava uma sintonia e a voz ficava maravilhosa. A mesma coisa com a televisão, né? Se virava a antena para cá, virava para lá, até que eu falava, agora ficou bom, para aí, não mexe mais. Sintonizou o canal, a imagem ficou boa. A mesma coisa é, de acordo com o meu pensamento, de acordo com o meu sentimento, eu sintonizo com algumas frequências. Então, eles dizem, quanto mais espiritualizado eu sou, quanto mais busca por Deus, por oração, pelo bem, eu sintonizo com espíritos que pensam da mesma forma. Quanto menos eu estou ainda nisso, eu sintonizo com os mais inferiores. O que eu preciso fazer? Então, a gente falou, eu preciso blindar. Como é que eu blindo isso? Como é que eu fecho? Não dando brechas. Né? Todo mundo fala assim, que você começar uma discussão, bater boca, falar palavrão, na hora chega uma quantidade de espíritos que gostam daquilo. É que nem fofoca, é nem quando acontece na rua. Quem gosta disso vai tudo para a rua para ver o que está acontecendo. Quem não está preocupado com isso, continua o que está fazendo. Né? Então é a mesma coisa. Os espíritos vêm aonde tem o que ele quer. Então a gente fala assim, por que às vezes eu me sinto? Porque eu ainda, ou estou, vamos dizer que em casa talvez eu tivesse mais tranquilo e no trabalho eu tivesse mais preocupado. Talvez essa preocupação. Eu dou uma brecha e pego as energias do ambiente.
Eu volto para casa, eu relaxo, eu tomo um banho, eu deixei os problemas um pouquinho para lá, a minha sintonia muda. Mas se eu tenho uma sensibilidade e vou para algum local onde a energia não está boa, e eu não trabalhei ainda esse entendimento, esse conhecimento, o que acontece? Eu puxo essa energia. Outras, daí, né, a gente fala assim, por isso que a gente fala, tem bastante coisas para a gente entender. Então, as perguntas são feitas assim, por que Deus permite que espíritos que não estão bem fiquem aqui? Né? Por que tem que os espíritos que estão ainda sem evolução ainda ficam próximos? Porque Deus permite para que ele seja aprendizado para os outros e para que ele também acabe entendendo o que está acontecendo. Então a gente percebe que Deus permite para a evolução dos dois seres. A gente tem percebido, né, e quem já frequentou, eu vou falar isso para quem frequentou, né, as pessoas que estão aqui, a gente sempre que tem oportunidade, a gente fala, a gente sabe que nem todos que estão na live frequentaram ou frequentam uma casa espírita, mas a gente percebe que quando a mediunidade ela precisa aparecer, ou ela vai evoluindo, ou quando há necessidade de você aprender alguma coisa, Deus permite que ocorra algo, para que em cima disso eu possa aprender alguma coisa. A gente falou assim, né? Se a vida fosse só tranquilidade, a gente falou acho que outro dia, né? Não haveria evolução. Se a gente não passasse por problemas, se a gente não precisasse buscar o sustento da nossa vida, a gente ficaria paradão e não teria aprendizado. Então, a vida também, Deus permite essas coisas para que hajam também uma evolução, para algum aprendizado. Eu vim na Terra para aprender alguma coisa. E quando chega o momento em que eu preciso aprender aquela coisa, essas coisas aumentam. No caso, a gente tem percebido com relação à mediunidade. A gente passa um baita de um tempão ali, bem tranquilão na vida. Né? De repente, se sente uma necessidade de buscar a religião, uma necessidade de precisar estar mais próximo de Deus, de orar mais. Por quê? Porque alguma coisa está incomodando dentro de mim. Você percebe assim, não está legal, está faltando alguma coisa. O que será? De repente, se você vê, né, indo para a igreja, no caso de algumas pessoas indo para o centro espírita, no caso onde ela sente melhor, ou na necessidade que ela tem. Mas talvez numa parte de um plano de vida que ela tenha, ela escolheu que ela estaria naquele local ou iria para aquele local. A gente percebe, né, até tem um livro escrito pela Sueli Caldas Schubert, uma vez a gente assistiu uma palestra dela lá na Casa do Caminho, e ela falou disso, ela escreveu um livro que, por exemplo, ela fala da casa espírita porque ela é espírita. Ela fala assim, uma casa espírita, ela é planejada no mundo espiritual. Que ela vai abrir em tal lugar, que as pessoas vão lá, as pessoas vão trabalhar. E as pessoas que vão trabalhar já se comprometem no mundo espiritual a estarem lá. Então, em algum momento, ela vai ser convidada ou ela vai sentir uma necessidade, uma vontade de ir para aquele local. Porque ela precisa passar por alguma coisa relacionada a isso. Ela pode fugir? Pode. Pode não acontecer? Pode. Mas na maioria das vezes, né, até a gente escuta muito na casa espírita, sua mediunidade está aflorada. Já passou do limite de você estar fazendo alguma coisa com essa mediunidade. Só que, o que acontece? A gente percebe que a gente ainda não tem entendimento sobre isso. Era para ser, eu não sei, eu não assisti, né, o filme, que é o segundo filme do Nosso Lar, que se chama Os Mensageiros. O livro Mensageiros, ele é mais ou menos relacionado a isso. São os seres que vêm à Terra, que deveriam vir para cumprir uma missão, fazendo alguma coisa, e não vão fazer isso, ou fogem disso. Quando elas retornam para o mundo espiritual, elas falam, eu devia ter feito isso, eu deveria estar fazendo tal coisa,
e não fiz. E o que é que acontece? Eu tenho que voltar de novo. Eu deixo de cumprir alguma coisa. Bom, então no básico, né, no entendendo, no que a gente está entendendo, a gente precisaria falar mais, a gente poderia estar buscando mais, por isso que a gente fala assim, né? Conforme vão surgindo as perguntas, a gente vai falando. Então a gente fala assim, a gente já falou sobre mediunidade, a gente já falou sobre obsessão, a gente fala assim, o que seria uma obsessão? Né? Quando Allan Kardec vai explicar, ele fala, é uma ação contínua, de um espírito sobre um encarnado. Isso se chama obsessão. Ela começa com uma obsessão simples e ela pode se tornar uma possessão, né? Ele passa por subjugação e por possessão. Mas a obsessão mais simples é a influência que o espírito tem sobre o encarnado. Seria essa sensibilidade, seria eu sentir. Tem gente que vai ao cemitério e não tem problema nenhum. Tem gente que visita um cemitério e volta com energia ruim, tem gente que não quer nem ir. Né? Então, essas esponjinhas, elas acontecem em alguns lugares. Tem dia que a nossa sensibilidade está maior ou a nossa energia está menos, né? Está mais fraca, a gente consegue. É que nem imunidade, a gente falaria, né? Quando a gente está com a imunidade alta, doença nenhuma ataca a gente. Quando a gente está com a imunidade baixa, qualquer coisinha pode acontecer. Então, eu falo assim, o que a gente tem que fazer? Aumentar a imunidade. O que eu tenho que fazer para me defender dos ataques dos espíritos ou de eu estar puxando ou de estar percebendo energia? Eu teria que estar desenvolvendo essa minha capacidade de ser melhor. Então, tudo aquilo que atrai aparentemente um espírito, eu tenho que tirar da minha vida. Né? Então, a gente falou ódio, inveja, ciúme, raiva, reclamação. Deus vai tentando mostrar para mim o que eu devo fazer para mudar isso. Até o ponto de eu falar, isso não deu certo, isso não está legal, o que eu preciso mexer? Então, Deus, eu uso muito o termo assim, né? A gente chama de pedagogia. Pedagogia é a forma de ensinar. Né? Você aprende a ensinar. Mas quando você está ensinando alguém e você não está vendo o resultado, você teria que mudar a sua pedagogia, ou você deveria mudar a sua forma de ensinar. E isso a gente vai percebendo, né, aprendendo no Espiritismo, que Deus, ele usa, vamos tipo dizer assim, uma tática. Vamos colocar a pessoa lá e vamos colocar esses probleminhas para que ela encontre o caminho. O que acontece? Não dá certo. A pessoa não encontra. Ela fala assim, então eu preciso mudar isso. Eu tenho que mudar a estratégia, colocar uma outra coisa para que isso aconteça. Então, a gente fala assim, no caso da sensibilidade, ela vai aumentando e se eu vim com essa, a gente usaria esse termo, né? Se eu viesse com essa missão, se eu venho com essa missão, eu deveria fazer isso. É bastante interessante que a gente falou outro dia do Allan Kardec, né? Allan Kardec, ele veio com a missão de ser o codificador do espiritismo. Ele saiu do mundo espiritual para isso. Ele nasceu aqui, teve os pais dele, nasceu já com uma evolução, uma inteligência, estudou no melhor colégio, né, da Suíça, que chama de Verdun, e volta para a França, começa a trabalhar com aquilo que ele estudou, ganha seu dinheiro, monta a sua família, casa-se, né? E em um momento da sua vida ele é convidado a participar das mesas girantes, onde ele aprenderia sobre o espiritismo. Mas poderia ele não aceitar, não se lembrar, não querer, né? Chegar aqui e achar, não, complicado isso aí, difícil, hein? Não é fácil não fazer isso aí, tá lá. E poderia desistir. Então já tinha-se um plano, eles falam um plano B, para outra pessoa ser convidado e acertar. Só que Allan Kardec vai e aceita, mas sem saber que ele vai fazer isso. Quando ele já está no meio do caminho trabalhando, ele faz uma pergunta sobre anjo da guarda ou sobre ser que está próximo a ele para ajudar ele, e ele recebe uma resposta de que ele tem um ser muito especial, muito evoluído, de muito conhecimento, com o qual ele tratou para estar
fazendo o trabalho da codificação. Nesse momento ele se recorda, e até está isso no livro Obras Póstumas, ele faz uma oração e agradece, tipo assim, né? E, tipo assim, reconhece que ele tem a missão e que ele vai trabalhar para aquilo. Em algum momento ele pergunta se ele teria ajuda para isso. Ele falou, sim, muito mais do que você imagina. Ele falou, eu tenho ajuda de alguém que usou um nome muito importante na Terra, falou, um dos mais, né, de nome mais alto e elevado que viveu na Terra. Você vai ter a ajuda dele. E quando ele vê, ele já está trabalhando nisso. E assume isso e vai até o fim da vida disso. E às vezes a gente tem alguma missão de fazer e a gente quer viver, né, de qualquer jeito, continuando a vidinha de qualquer jeito. Mas daí vem Deus e fala assim, não lembra que você se comprometeu a fazer tal coisa? E você lá dentro do seu íntimo, não lembro. Então ele começa a jogar coisinhas para que você se lembre. Né? Então a gente fala assim, na pergunta que foi feita, né, existem locais que têm sim espíritos que estão lá por N motivos. E algumas pessoas falam assim, esse espírito pode ser mau? Pode. Mas todos os espíritos maus estão nesses lugares? Não necessariamente. Muitas das vezes, e aí a gente vai chegar numa coisa que a gente colocou, né, que assim, muitas das vezes o espírito não é mau, ele só não tem conhecimento. Por exemplo, desencarna um pai de uma família sem conhecimento. Ele vai para o mundo espiritual. Ele não conhece o mundo espiritual, ele sente falta da família e ele quer estar na família. Só que ele não tem entendimento sobre isso. E ele volta para a família. Ele está querendo fazer o mal? Não. Mas a falta de conhecimento e a energia que ele está manifestando pode fazer mal para as pessoas com quais ele está convivendo. Então, se tiver uma pessoa com um pouquinho mais de sensibilidade, pode sentir a energia dele. Mas fala assim, mas ele era meu pai, ele não é uma pessoa ruim. Isso não quer dizer nada. Ele só não tem conhecimento e não está no lugar que ele devia estar. E muitas das vezes, espíritos que desencarnaram com falta de conhecimento, ou até com algumas doenças, elas conseguem, né? Já aconteceu isso, né? A gente já viu isso no centro espírita, e depois a pessoa falar, a pessoa tem alguns sintomas que dá a impressão que ela tem uma doença. E quando ela vai, muitas das vezes, no hospital, não aparece a doença no diagnóstico feito, mas ela tem todos os sintomas daquilo. E a gente fala, o que é isso? O espírito, por não ter mais o corpo material, ele consegue passar as suas sensações, que a gente chama de influência, influenciar o outro ser com aquilo que ele sente. Por exemplo, um suicida, ele se aproxima de uma pessoa, ele pode dar a ideia de suicídio. Uma pessoa que tinha problema de coração pode dar uma palpitação ou alguma coisa que pareça ser uma doença cardíaca. Uma pessoa que tem um espírito que tem um problema no estômago, ele pode passar esse sentimento para outra pessoa na sensação, sem necessariamente estar passando a doença. Mas a energia que ele passa, o outro sente. Só o fato dele se aproximar, a pessoa não percebe que está recebendo aquilo que a gente chama de influência. Mas ela consegue sentir o ambiente. Né? Então a gente fala assim, muitas das energias, né? Deixa eu ver se eu até tenho aqui, se dá tempo, né? A gente já passou do tempo. Ele fala que muitas das coisas que a gente sente, nó na garganta, embrulho no estômago, calor no corpo e mais algumas outras sensações tem a ver com a energia de seres que estão próximos desse ambiente e que passam isso para a gente. E o que eu posso fazer com isso? Muita oração, muito sentimento bom, muito pedido de ajuda para as correntes espirituais e mudança e melhora de comportamento, de atitudes para não ser influenciado. Né? Tem exorcismo, eu posso lá fazer uma reza forte que vai embora? Não vai. O espírito só sai de algum lugar quando ele né? A gente fala assim,
a diferença do trabalho feito numa casa espírita e de um trabalho feito numa igreja evangélica, quando eles percebem um espírito lá, é diferente. No espiritismo, o que acontece? Eles tentam fazer com que o espírito reconheça o seu estado, perceba o que está acontecendo para ele, que ele não tem mais um corpo, que ele agora é do mundo espiritual, e ele tem que voltar para o mundo espiritual e seguir o que se tem no mundo espiritual. O que acontece, às vezes, em algumas igrejas católicas que tem exorcismo e algumas igrejas evangélicas? Expulsar o demônio, vão expulsar o demônio, vão expulsar o demônio, vão tirar o demônio do corpo da pessoa. E a gente fala assim, e daí o que acontece? Você tira, às vezes. Você fala tanto no ouvido do cara que ele fala, quer saber, eu vou ali dar um tempo e volto. E eu falei, e o que acontece? Ele volta depois que acabar a oração. Então ele fala assim, o que precisa? Precisa da minha melhoria. Fala assim, porque quanto melhor eu for, mais espiritualizado eu for, menos chance de um espírito que não esteja bem se aproximar de mim. E algumas pessoas usam, né, o termo, vamos fazer descarrego, vamos tirar as energias, vamos acender uma vela, vamos colocar uma planta que absorve algumas energias, né, que uma fala que tem plantas que você coloca no local e a energia que chega ali é ruim, que chega a murchar, né, a planta, tem uma fala seca a pimenteira, você põe a pimenta seca. Existem algumas, né, plantas e algumas coisas que absorvem energia, mas o melhor que se tem é oração, fé em Deus, melhoria de comportamento, para que isso possa acontecer. Acho que dá para dar uma resumida, a gente teria muito mais coisa para falar, mas a gente percebe que a gente estoura o tempo e acaba não conseguindo falar tudo. Fácil. Mas acho que fica bem esclarecido, e ao longo do tempo a gente fala assim, com perguntas e com aquilo que a gente vai falando, a gente vai pontuando, né? Eu falei, né? Tudo isso que a gente já falou hoje já foi falado em algum momento, mas em tópicos separados. Depois você vai juntando um com o outro, você vai percebendo. E quem tiver alguma dúvida também, é só mandar no privado da gente aí, que a gente põe em pauta aí nas próximas segundas-feiras aí. Com certeza. Vamos encerrar então, Zé? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender. E que tudo isso que nós tivemos a oportunidade de aprender, nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, essas correntes médicas que participam do nosso estudo, que vêm até o nosso estudo e que estão aqui para nos auxiliar, as correntes médicas, as correntes passistas, dando um passe em cada um participante dessa live, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos pedir especialmente, né, a nossa irmãzinha Rosângela está aí, né, tem a nossa irmãzinha Júlia, que já foi pedido algumas semanas atrás pela cura dela, pelo auxílio dela, que está no hospital, que estava hospitalizada, pedindo as correntes médicas que possam visitar o local onde ela se encontra, levando lá um alívio, né, as correntes médicas, dando um passe e auxiliando em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Continuar pedindo também para nossa irmã Gemima Maria dos Santos, que está aí também com a sua luta, com o seu tratamento, mas que graças a Deus está vencendo, para que ela também receba, né, o remédio, o passe espiritual, que as correntes médicas visitem o seu recinto, auxiliando em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E vamos pedir também por todos aqueles seres, né, que estão neste momento passando por um período mais difícil. E se alguém também conhece alguém que está precisando, que elevem o seu pensamento neste momento, porque as correntes, através desse pensamento, possam visitar o recinto desses seres mais necessitados e que todos eles também possam receber esse passe espiritual
e também possam ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija um espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E lembrando as palavras de Jesus, que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então este momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes. Próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Isso aí. Isso aí, pessoal. Boa noite a todos e até segunda-feira que vem. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Uma boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda. Assim seja, graças a Deus e a Jesus. Até mais.